Tratamento de redução de gordura localizada. Também é uma queixa muito comum. Nós recebemos muitos pacientes, né, que têm aí essa disfunção e que querem procurar uma ajuda. O que a gente tem que pensar de primeiro momento é desconfiar se esse paciente tem ou não uma resistência à insulina. Pacientes que estão um pouquinho acima do peso, eu disse um pouquinho acima de peso, eu nem disse com sobrepeso, tá? São pacientes que têm uma tendência a estar inflamados e, consequentemente, isso gera uma resistência à insulina. Então, o paciente quer fazer um tratamento para gordura localizada, nós precisamos sim nos atentarmos e ficarmos desconfiados de uma resistência à insulina, então vale a pena investigar isso do paciente. Outra coisa que nós precisamos avaliar é o perfil lipídico desse paciente, perfil hepático e perfil renal. Por quê? Se porventura esse paciente ele já estiver com uma incidência, iniciando aí um processo de resistência à insulina ou já elevado em resistência à insulina, partindo já para um pré-diabetes do tipo 2, se a gente entra com tratamento de gordura localizada, nós vamos, durante um período curto de tempo, mas nós vamos submeter esse paciente com mais lipídios na corrente sanguínea. Esse excesso de lipídios na corrente sanguínea, ele estimula um processo inflamatório. Se esse paciente já está tendo uma resistência à insulina, o processo inflamatório vai fazer com que a resistência à insulina se torne mais agravante. Geralmente, o procedimento de gordura localizada, ele nunca é feito em uma sessão única. Normalmente, de acordo com algum protocolo, de acordo com o profissional, ele pode ser feito uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Comumente mais de 15 em 15 dias, né? Então, pensa que você vai estar ali constantemente de 15 em 15 dias, submetendo esse paciente a ter altos níveis de lipídios na corrente sanguínea. Isso vai sim estimular um processo inflamatório, consequentemente você pode potencializar, agravar o caso de resistência à insulina, se esse paciente tiver uma tendência a ter resistência à insulina, a ter aí o diabetes do tipo 2. Outra coisa que nós temos que pensar em avaliar esse paciente é tanto o perfil renal quanto o perfil hepático. Por quê? Quando a gente utiliza reações químicas no paciente, tudo é metabolizado no fígado. Todos os fármacos que você utiliza, todos esses resíduos corporais que esse processo de lise, de apoptose, de necrose celular que a gente provocou no paciente, é levado isso aí, grande parte, para o fígado metabolizar isso, e através desses metabólicos ele vai ser encaminhado partes para a bile e consequentemente ser eliminado nas fezes, ou outra parte vai ser encaminhada para os rins poder fazer a eliminação. Então, independente se a via de eliminação vai ser pela bile ou se vai ser pelos rins, ele precisa de passar pelo fígado e, consequentemente, para os órgãos adjacentes. Se esses dois órgãos do paciente não estiverem funcionando adequadamente, nós vamos sobrecarregar isso. Quando a gente sobrecarrega, principalmente um fígado, em relação aos seus trabalhos, uma das coisas que reflete é a pele. Então, se o fígado já está, por exemplo, não funcionando tão bem, ou já está com um acúmulo de gordura no fígado, e você dá uma sobrecarga de metabólicos para ele conseguir trabalhar, ele não consegue exercer totalmente a sua função, e isso responde na pele, aumentando as disfunções. Então, esse paciente pode vir a ter, nesse momento de tratamento de gordura localizada, ele pode vir a ter mais acne, queda de cabelo, pode vir a ter mais manchas. Tudo isso consequência de um processo inflamatório mais forte que você está submetendo se esse paciente de gordura localizada que você pegou para tratar, ele não está preparado para poder eliminar esses metabólicos que você vai estimular para esse paciente, ele vai responder em tendo disfunções de pele. E vocês podem observar que se vocês rastrearem aí na memória de vocês, certamente vocês já pegaram um ou outro paciente que vocês entraram com procedimento, com protocolo para redução de gordura localizada, e esse paciente teve um momento de disfunção de pele muito mais agressivo. E isso se dá por quê? Porque aquele organismo ele não estava preparado para aquela reação
naquele momento. Então você precisaria, no caso, de organizar, de reestruturar aquele organismo, de desinflamar, de controlar e talvez os níveis de glicose desse paciente, para depois você entrar com esse procedimento. Isso é o mais simples. Quando o paciente responde tendo aí uma disfunção de pele naquele momento, isso é o melhor que ele pode ter. Pior seria se seu paciente já tivesse, por exemplo, num estágio mais avançado de circulação, problemas cardiovascular, onde ele está tão inflamado a tal ponto de qualquer tipo de lesões na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos, faz aquele acúmulo de placas e você submete esse paciente a um tratamento de gordura localizada, ele vai estar tão mais inflamado naquele momento que ele tem uma chance maior de produzir placas de ateroma. Ou seja, se essas placas se soltam, elas viram pequenos obstáculos, pequenos nódulos, né, que descaem aí na corrente sanguínea e elas podem provocar aí um aneurisma ou um derrame em qualquer parte do corpo, né? Lembrando que a diferença do aneurisma e do derrame é assim: se a gente tem um coágulo, um obstáculo, enfim, uma placa, que ela tampa, obstrui um vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo tem duas opções. Quando você obstrui ele causa isquemia na parte da frente, na continuidade desse vaso, ou a pressão do sangue foi tão grande naquela região e como ele estava obstruído, o vaso sanguíneo rompeu. E quando isso se rompe, é um derrame. Então, tanto o aneurisma quanto o derrame, ele pode ser provocado, sim, por causa desses pequenos coágulos, desses obstáculos que a gente pode desprender do vaso sanguíneo no paciente.